paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Estou começando mais uma aula aqui pelo canal Casa do Pão. E a proposta dessa série é comentar as lições bíblicas da CPAD do segundo trimestre de 2025, a lição dos adultos, que o tema é "E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor". Nesse trimestre, a CPAD está fazendo um estudo do Evangelho de João. E hoje estamos comentando a lição número 7 desse trimestre, dia 18 de maio de 2025, com o tema "Eu sou a ressurreição e a vida". E o texto áureo da nossa lição está em João capítulo 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá". E a verdade prática é: o Senhor Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. E por essa razão temos a garantia de que um dia teremos um corpo glorioso como o dele. E a introdução da nossa lição, o foco dessa lição é o capítulo 11 do Evangelho de João, onde mais uma vez Jesus venceu a morte. Foram um total de 4 vezes durante o seu ministério, que está apenas relatado nos Evangelhos. Eu creio que talvez tenham sido mais vezes. E, pois bem, ele ressuscitou filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, o próprio Lázaro, que está relatado nesse capítulo 11 de João, e ele mesmo, quando da sua ressurreição. Por isso que em Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, ele diz para João: "Eu tenho as chaves da morte e do inferno". E o tópico 1 da nossa lição, o propósito de Jesus. E a parte 1 do tópico 1 diz assim: o recebimento da notícia de Lázaro. Jesus estava com seus discípulos, possivelmente do outro lado do Rio Jordão, na região da Pérea, quando recebeu a notícia de que Lázaro estava enfermo. Como está escrito ali no Evangelho de João, diz que aquele que Jesus ama está enfermo. Lázaro morava na aldeia de Betânia, juntamente com suas 2 irmãs, Marta e Maria. Essa palavra enfermo quer dizer que ele estava muito fraco, quase perto da morte. E amar ali, aquele que Jesus ama, a pessoa está dizendo que aquele que Jesus tem uma amizade muito íntima. A distância que havia ali onde Jesus estava até Betânia, caminhando, dariam 2 dias. E como ele ficou ali mais ou menos 2 dias esperando, então totalizou os 4 dias de quando Jesus chegou e Lázaro já havia falecido. Porque Betânia fica ali mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém, onde fica ali na região hoje em dia conhecida como a Cisjordânia, que é separado da Jerusalém. Parte 2 do tópico 1. O desapontamento de Marta e Maria. Os discípulos de Jesus não queriam voltar para aquela região, porque havia pouco tempo eles foram muito perseguidos ali em Jerusalém pelos seus opositores, os saduceus, os fariseus e até os escribas, onde tentaram apedrejar Jesus e seus discípulos. No Evangelho de João, capítulo 11, versículo 5, diz que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Esse amava é ágape, que é o amor perfeito de Deus. Entenda, quando Jesus recebeu a notícia, a pessoa que falou para ele disse: "Aquele a quem tu amas", isso é, aquele a quem tu tens uma amizade muito grande. Onde que agora o texto que João escreve diz que Jesus amava, então ele tinha um amor perfeito. Então veja a diferença de o amor de amigo e o amor perfeito de Deus pelas pessoas. Porém, Marta e Maria, acreditando nesse amor que Jesus tinha por eles, imaginavam, que ele viria logo para ali fazer alguma coisa em prol de Lázaro. Mas o tempo de Jesus não era para ir naquele momento, era para chegar depois que Lázaro havia falecido. Havia um propósito nisso, não que Deus tenha colocado uma doença, uma enfermidade em Lázaro para ele falecer. O propósito estava em Jesus chegar mais tarde do que as pessoas esperavam. Por isso que ele mesmo falou para os seus discípulos no versículo 4: "Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus e para que o Filho de Deus seja glorificado por ela". Essa palavra glorificado quer dizer que o Filho seja honrado, reconheçam realmente quem ele é. Parte 3 do tópico 1. Marta e Maria criam que se Jesus estivesse ali, Lázaro não morreria. Falaram isso mesmo para ele quando ele chegou. Primeiro Marta, que está ali registrado no versículo 21, onde ela diz: "Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido". Onde que Maria, no versículo 31, fala a mesma coisa. Na verdade, eles estavam dizendo: "Agora que tu chegou, não podes fazer mais nada,
Tu tens autoridade sobre as doenças, mas sobre a morte tu não tem. Só que Jesus não chegou 4 dias atrasados. Ele chegou no tempo certo, no tempo que Deus queria que ele chegasse. A palavra tempo no Novo Testamento tem 2 significados, tem cronos e kairos. Cronos quer dizer o tempo cronológico, horas, dias, anos. O próprio Jesus falou esta palavra ali dos seus discípulos no Atos capítulo 1, quando perguntaram para ele se ele ia restituir o reino de Israel. Então Jesus disse para eles no versículo 7, não vos pertence saber os tempos, isso é, o tempo cronológico, quando vai acontecer, ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. E tem também a palavra kairos, que quer dizer a qualidade do tempo, é o significado do tempo. Não é necessariamente um tempo cronológico, como horas, minutos, dias, mas sim o tempo de Deus, aquilo que Deus vai fazer no tempo dele, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. De eternidade a eternidade, ele é Deus. Então, para o Senhor não existe um tempo certo. Paulo fala isso em Efésios capítulo 5, versículo 16, remindo o tempo, o kairos, porque os dias são maus. Essa palavra remir quer dizer escolhendo, selecionar, entendendo que o tempo está acontecendo. Então, quando é para remir o tempo, é para entender o tempo de Deus na tua vida e também no reino de Deus. Tópico 2. O encontro de Marta com Jesus. A parte 1. O encontro. Marta ficou sabendo primeiro que Jesus havia chegado em Betânia, onde que ela foi logo se encontrar com ele. Como eu já comentei aqui, ela diz para Jesus, se ele estivesse ali, o seu irmão não teria morrido. Porém, ela mesma diz também, ela cria que tudo que ele pedisse para Deus, Deus concederia. Então a fé de Marta no Cristo era tremenda. E a fé é realmente a nossa base de vida. O próprio escritor aos Hebreus escreve no capítulo 11, versículo 1, que a fé é a certeza daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê. E no versículo 6 ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador, isso é, recompensador daqueles que o buscam. Sem fé, gente, não podemos fazer nada, porque pela fé nós somos salvos, onde diz em Efésios capítulo 2, que a fé faz nós crermos na graça, que é o dom de Deus. Parte 2 do tópico 1. Quando Lázaro ressuscitará? Marta logo tem esse diálogo com Jesus, onde que Jesus diz para Marta que ele iria ressuscitar. Marta, conhecendo a doutrina da ressurreição, diz para Jesus, eu sei que há de ressuscitar no último dia. Era porque havia uma doutrina comum nos fariseus que acreditavam que haveria a ressurreição dos mortos, coisa que os saduceus não acreditavam. Jesus não era fariseu, mas como filho de Deus podia declarar o que cada ser humano vai ter depois que partir dessa vida. Talvez Marta já ouvira falar algum ensinamento de Jesus sobre o porvir ou o destino da alma. Por isso que ela confia que mesmo que seu irmão tenha falecido, ela se encontraria com ele. Por isso que ela diz que ele há de ressuscitar no último dia. Parte 3 do tópico 2. A promessa de vida. Jesus transforma o entendimento fariseu na ressurreição em uma afirmação do seu poder e autoridade, onde que chega o momento dele afirmar mais uma vez como eu sou, onde ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Esse era o grande propósito de Jesus estar ali em Betânia, 4 dias depois que Lázaro faleceu, para provar a todos quem ele era, que ele era o Messias esperado e que ele era a ressurreição e a vida. Não um conquistador de Israel que iria libertar do jugo romano, mas sim aquele que conquistaria a vida eterna para todo aquele que nele crê. E essa palavra ressurreição quer dizer o ato de levantar, o ato de fazer levantar, no caso, levantando um vivo dentre os mortos. Então nós que estávamos mortos nos nossos pecados, Jesus nos trouxe novamente para a vida eterna com Deus. Tópico 3. A doutrina bíblica da ressurreição. Parte 1 do tópico 3. A ressurreição do corpo.
Os judeus atribuíam o poder de ressuscitar somente a Deus. Jesus, como palavra viva e encarnada, pode declarar o que ele quiser, não como algo que alguém pode falar o que quiser na hora que quiser, mas como alguém que tem autoridade divina para fazer tal declaração de que eu sou a ressurreição e a vida. A ressurreição em Cristo é o fundamento do cristianismo para todo aquele que crê. Por isso Jesus diz que ele é a ressurreição e a vida plena, completa, porque o ser humano só será pleno e completo em Jesus Cristo, com Cristo na sua vida. Por isso que Jesus pode se autodeclarar como eu sou a ressurreição e a vida, porque Jesus trouxe a vida para o ser humano, para todo aquele que nele crê. Por isso que ele diz, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Quem morreu crendo que Jesus de Nazaré é o Cristo, ressuscitará para a vida eterna na glória. Você crê que Jesus de Nazaré é o Cristo, você nunca morrerá. Você vai viver para sempre. A morte física chegará, mas isso não é nada, porque quem vive crendo em Jesus nunca morrerá. Parte 2 do tópico 1. Da morte para a vida. Quando Jesus se diz a ressurreição e a vida, e prova através desse grande milagre da ressurreição de Lázaro, ele está confirmando aquilo que ele falou. Havia entre os judeus um conceito de que a alma ficava ainda 3 dias perto do corpo depois que a pessoa falecia, como que tentando voltar para o corpo. Essa tradição surgiu no tempo que os judeus voltaram da Babilônia e era muito forte no tempo de Jesus. Por isso que quando Jesus disse para tirar a pedra e Marta disse para ele que já cheira mal, fazia 4 dias e muitos que estavam ali à volta sabiam desse conceito da alma ficar 3 dias perto do corpo. Então não haveria mais nenhuma possibilidade de Lázaro ressurgir para a vida. Mas como Jesus tem o poder sobre a morte e sobre as enfermidades, ele diz apenas uma única frase: Lázaro, vem para fora. Parte 3 do tópico 1. Uma viva esperança. Antes de Jesus chamar Lázaro do sepulcro, ele fez uma oração ao Pai. E ele agradeceu ao Pai e disse que ele sabia que o Pai sempre o ouvia, mas agora também o ouvia por causa da multidão que estava em redor. Então Deus estava fazendo esse grande milagre através de Jesus por amor a esta multidão, para que todos crescem em Jesus Cristo. Então era uma esperança que Jesus estava trazendo para todas aquelas pessoas. Assim como elas começaram a ter a esperança da vida mesmo após a morte, assim é para nós também. A esperança na vida em Jesus Cristo, não numa religião, não numa placa, não numa denominação, que são importantes, elas têm sua relevância. Mas a nossa vida com Deus não depende de uma religião, depende somente de Jesus Cristo nos trazer para a vida. E isso começou naquele dia que você entregou a tua vida para o Senhor Jesus, entendeu que era um pecador, que precisava ser salvo. Aí o Cristo vivo veio fazer morada dentro de você através do Espírito Santo e você se tornou uma nova criatura. Como Paulo escreve na carta aos Coríntios, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Concluindo a lição, quando nós cremos que Jesus de Nazaré é o Messias, é o Filho de Deus, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, isso é, para nós nos tornarmos inocentes, logo nós temos a ressurreição e a vida que Ele garantiu para todo aquele que nele crê. Não largue de Jesus, não desista de Jesus. A palavra de Deus se tornou um ser humano para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna. E o dia nós encontrarmos com o Senhor para sempre está chegando. Amém, povo de Deus? Muito obrigado por ter acompanhado essa aula, esse breve comentário aqui da lição número 7 da Escola Bíblica dos Adultos, segundo trimestre de 2025. No próximo final de semana estarei aqui comentando a lição número 8, uma lição de humildade. Eu aguardo você, fiquem todos na paz. Tchau.